Há 15 anos, meu irmão deixou comigo um bebê, fruto de um caso secreto, e depois tentou recuperá-lo quando sua esposa faleceu. Agora, estou usando provas de seus problemas de raiva para obrigá-lo a pagar a faculdade dela. Olá! Recentemente, meu irmão mais velho, Ricardo, de 44 anos, perdeu sua esposa. Ela foi diagnosticada com câncer de estômago há cerca de 3 anos, e há 2 semanas, infelizmente, não resistiu. É uma situação trágica, especialmente porque, 4 meses atrás, Ricardo e eu também perdemos nossa avó. Ela foi quem praticamente nos criou, já que, quando éramos crianças, perdemos nossos pais em um acidente de carro. No mesmo acidente, nossa avó também perdeu o marido. Pode-se dizer que nossas vidas foram marcadas por tragédias, e Ricardo nunca fez nada para melhorar as coisas. Há 15 anos, ele apareceu na minha casa com um bebê, pedindo que eu cuidasse dele e o criasse. Parecia cena de filme, e eu, claro, recusei, porque, ao contrário dos filmes, na vida real as pessoas julgam até as menores ações. Naquela época, eu era uma mulher solteira na casa dos 20 anos, ainda tentando me estabelecer na carreira. Estava começando a trabalhar no setor financeiro e não tinha nem dinheiro nem preparo emocional para criar uma criança. Mesmo assim, Ricardo conseguiu me convencer a cuidar dela por alguns meses. Ele me contou que havia se envolvido com uma antiga amiga de escola durante um reencontro, e assim surgiu o bebê. Com muito esforço, ele manteve isso em segredo da esposa. Mas, quando a criança nasceu, nem ele nem a mãe biológica quiseram criá-la. Ricardo vivia com a esposa, e um bebê aparecendo do nada levantaria muitas perguntas. Já a mãe biológica morava perto da família e não queria que soubessem do caso ou do bebê. Foi assim que ele veio até mim. Quando implorou para que eu cuidasse dela por alguns meses, até encontrarem um casal disposto a adotá-la, aceitei com relutância. Eu não estava confortável com a ideia de criar um bebê, nem com o fato de guardar um segredo tão grande, como o adultério do meu irmão e a existência de uma filha. Mas guardei o segredo porque, naquela época, éramos muito próximos. Olhando para trás, me arrependo. Minha cunhada merecia coisa melhor. Eu deveria ter sido honesta com ela e permitido que ela tomasse sua decisão, em vez de encobrir meu irmão. Mas todos cometem erros, e esse foi o meu maior. Durante 15 anos, encobri Ricardo como uma tola e criei minha sobrinha como se fosse minha filha. E, como agradecimento, logo após a morte da minha cunhada, ele veio atrás de mim, ameaçando me processar, alegando que eu não era mais apta a cuidar da filha dele e que eu deveria devolver a guarda. Poucos dias após o funeral da esposa, Ricardo apareceu na minha casa perguntando por Mia, minha sobrinha. Pensei que era uma conversa casual, até que ele disse que, com a morte da esposa, achava que era hora de levar Mia para viver com ele, para que ela pudesse conhecer o pai e passar tempo com ele. Fiquei chocada. Embora Mia seja minha sobrinha, eu a criei por 15 anos como filha, criando um vínculo muito forte. Não estava disposta a deixá-la ir. Disse que ela poderia passar alguns dias com ele, mas depois voltaria para casa. Foi quando ele começou a discutir, dizendo que, como pai biológico, a decisão sobre onde ela deveria ficar era dele. Durante 15 anos, ele a deixou comigo por motivos pessoais, mas agora que as coisas estavam se ajeitando, ele queria a filha de volta. Precisei lembrá-lo de que ele não permitiu que ela ficasse comigo, ele implorou para que eu a criasse porque não queria que a esposa descobrisse o caso e o bebê. Isso gerou uma grande briga, e ele ameaçou usar e-mails que enviei a ele nos primeiros meses em que cuidei de Mia, há 15 anos. Naquela época, eu achava difícil explicar por que tinha um bebê comigo e mandava e-mails perguntando quando ele a levaria de volta, com medo de ser julgada como mãe solteira. Esses e-mails mostravam que eu não estava pronta para ser mãe, especialmente de uma criança que não era minha. Se ele usasse isso em um tribunal, poderia me prejudicar. Mas, considerando que criei Mia por 15 anos, isso não fazia sentido. Disse a ele que não tinha medo, e então ele fez um ataque pessoal, dizendo que conseguiria a guarda porque não deixaria uma alcoólatra estragar a vida da filha. Foi um golpe baixo e sem sentido, já que eu não bebo. Ele se referia ao meu parceiro, Nicholas, que teve problemas com álcool nos últimos anos. Ricardo sabia que amo Nicholas, que está em reabilitação.
Há alguns meses, ele sofreu um acidente, e foi quando bati o pé, dizendo que, se não abandonasse o vício, não teríamos futuro juntos. Esperei quase 6 anos para me casar com ele, mas o vício me impede, porque não quero expor-me a isso. Ela conhece Nicholas, mas não sabe dos problemas dele, e eu garanti que meu relacionamento não afetasse a vida dela. Ricardo mencionar isso foi cruel e desrespeitoso. Mandei-o sair da minha casa imediatamente. Apesar das ameaças de processo, eu não estava realmente preocupada, porque adotei Mia legalmente quando ela tinha 1 ano. Naquela época, os pais biológicos estavam negociando com um casal para adoção, e Ricardo me informou sobre isso. Mas, após meses esperando pela adoção e pensando na minha vida sem Mia, percebi que não podia deixá-la ir. Disse a ele para cancelar a adoção, porque eu queria criá-la como minha filha. Não me importava com o que as pessoas pensariam de mim como mãe solteira, nem com o dinheiro. Ricardo deixou claro que não poderia nos ajudar financeiramente, mas eu não me importei. Estava muito apegada a Mia para deixá-la. Desde então, sempre foi assim. Nunca contei a ela que não era minha filha biológica, porque, no meu coração, ela é mais do que isso. Também nunca me casei ou tive outros filhos, porque Mia era suficiente para mim. Apesar disso, Ricardo achou que poderia me assustar com um processo, e eu cederia a guarda por medo. Claro que eu não recuaria, mas minha maior preocupação era como contar isso a Mia. Até então, ela só conhecia Ricardo como tio e não sabia que ele era seu pai. Porém, descobri recentemente que ela já sabia há 3 anos. Após o diagnóstico da esposa de Ricardo, ele visitou nossa avó e mencionou que planejava pedir a guarda de Mia após a morte da esposa. Como a esposa dele teve problemas de fertilidade, eles decidiram não ter filhos, mas Ricardo dizia sentir um vazio sem uma criança. Com a perda iminente da esposa, ele achava que tinha o direito de recuperar a filha. Minha avó foi contra a ideia, dizendo que ele estava louco se achava que isso funcionaria. Eles brigaram, mas ele pediu desculpas e pediu que ela guardasse segredo. Minha avó não me contou, mas revelou tudo a Mia, para que ela não fosse pega desprevenida. Minha avó também entregou a Mia documentos que poderiam nos ajudar caso Ricardo tentasse seguir com o plano. Ela proibiu Mia de olhar os documentos, e Mia, obediente, não os abriu. Mia só me contou sobre isso quando comecei a falar sobre as intenções de Ricardo. Juntas, revisamos os documentos, e posso dizer que estamos seguras. Não precisamos temer um processo, porque os documentos contêm provas dos problemas de raiva de Ricardo. São capturas de tela de mensagens, e-mails e outros registros, muitos deles da esposa dele, mas também de amigos e colegas de trabalho, confirmando que ele tinha sérios problemas de controle de raiva. Havia relatos de incidentes no trabalho e em festas, desencadeados por coisas banais, mas que Ricardo transformava em grandes conflitos, às vezes até físicos. Foi chocante descobrir isso, porque, nas poucas vezes que o encontrávamos, ele parecia normal, e sua esposa não dava sinais de sofrimento. Mas, nas mensagens enviadas à minha avó, ficava claro que ela sofria muito. Embora os documentos fossem de 3 anos atrás, era evidente que o problema era antigo. Não sei por que ela guardou essas provas, já que não poderia prever que Ricardo tentaria recuperar Mia. Como minha avó e minha cunhada já faleceram, entrei em contato com o advogado da minha avó, que também era o executor do testamento dela. Ele sabia do que se tratava e tinha cópias dos documentos. Há 5 anos, minha cunhada planejava se divorciar de Ricardo por causa de seu comportamento abusivo. Sem apoio dos próprios pais e sem recursos como dona de casa, ela pediu ajuda à minha avó. Minha avó investigou o comportamento de Ricardo, confirmando seus problemas de raiva, e tentou manter tudo em segredo. Mas alguém deve ter contado a Ricardo, que implorou para que a esposa e a avó não seguissem com o divórcio, prometendo buscar ajuda profissional. Pelo visto, ele o fez, já que o divórcio não aconteceu. O advogado me disse que minha avó achava que eu era muito sensível para lidar com isso e não queria me preocupar. Não sei se ela estava certa, mas o que está feito, está feito. Com base nisso, enviei um e-mail a Ricardo, dizendo que, se ele quisesse me processar, eu revelaria seus problemas de raiva. Também mencionei que não era eu quem tinha problemas com o álcool, mas meu parceiro,
que está em reabilitação. Além disso, ameacei tornar público que ele abandonou a filha após um caso extraconjugal e agora queria recuperá-la por se sentir vazio. Algumas horas depois, ele me inundou de pedidos de desculpas, dizendo que não sabia que eu tinha essas provas. Ele achava que, após o plano de divórcio da esposa não ir adiante, as provas teriam sido destruídas. Não contava com nossa avó guardando tudo. Ele disse que sua reputação seria arruinada e voltou atrás, dizendo que eu poderia ficar com Mia, mas que queria participar mais da vida dela. Aproveitei a oportunidade e disse que, como eu sustentava Mia sozinha sem reclamar, agora que ela estava perto de ir para a faculdade, ele deveria arcar com os custos. Nos últimos dias, temos discutido, porque ele acha que estou pedindo demais. Enviar uma criança para a faculdade é caro, e, mesmo faltando 3 anos, ele hesita. Não entendo sua relutância, já que foi ele quem quis se envolver mais na vida dela. Deixei claro que, se ele não pagar as despesas da faculdade, revelarei tudo. Não me importo mais com a reputação dele ou da família, porque me sinto traída por todos. Mia merece um futuro brilhante. Até agora, planejávamos um empréstimo estudantil para ela. Ela é uma boa aluna, mas não sei se conseguirá uma bolsa, e ela quer estudar fora do estado, o que será muito caro. Tenho algumas economias, mas, agora que tenho o Ricardo encurralado, quero que ele pague. Ele acha que estou sendo dura, o que é irônico, já que ele foi implacável comigo nas últimas semanas. Mesmo sabendo que, em um tribunal, Mia escolheria ficar comigo e que eu tenho a guarda legal desde que ela tinha 1 ano, eu temi os custos de um processo. Tentei encontrar uma solução amigável, mas agora não me importo. Ele chama isso de chantagem, mas vejo como uma troca justa, já que ele fez o mesmo comigo, ameaçando me processar se eu não entregasse a guarda. Ele tem dinheiro para um processo, mas não para a faculdade de Mia? Isso é estranho. Estou decidida a fazer Ricardo pagar pela educação de Mia, ou revelarei todos os seus segredos. Atualização 1. Esqueci de mencionar algumas coisas no primeiro texto. Como muitos perguntaram sobre Mia, vou contar como ela está. Quando revelei que não sou sua mãe biológica, que Ricardo, seu tio, é seu pai biológico, e que ele a entregou para mim após um caso extraconjugal, achei que ela ficaria surpresa. Mas ela já sabia, graças à minha avó. Não sei se devo agradecer à minha avó por isso, mas prefiro não pensar muito. Ela sempre fez o melhor por mim e pelo meu irmão, e agora que se foi, não quero manchar as boas memórias. Mia disse que ficou chocada no início e teve dificuldade em não falar comigo, mas não quis me magoar ou criar drama, então guardou o segredo até recentemente. Após refletir, ela concluiu que eu sempre serei sua mãe, independentemente de laços biológicos. Fui eu quem sempre esteve ao seu lado, enquanto Ricardo era apenas um tio distante. Ela achou absurdo que ele pensasse que poderia consertar sua vida tirando-a de mim. Ela garantiu que, em um tribunal, diria que quer ficar comigo. Isso me tranquilizou muito. Tenho certeza de que Ricardo perderia qualquer processo, mas não entendo por que ele estava disposto a gastar com advogados, mas não com a faculdade de Mia. Talvez fosse um blefe. De qualquer forma, disse a ele para não me contatar a menos que seja para decidir sobre o fundo para a faculdade de Mia. Dei até o fim do mês para ele pensar e o bloqueei. Só o desbloquearei no final do mês. Se ele não concordar, divulgarei tudo. Ele não merece que eu continue encobrindo seus erros. Atualização 2. Faltam 9 dias para o fim do mês. Até agora, Ricardo não tentou contato direto, mas hoje apareceu na minha casa. Felizmente, Mia estava com amigos, então não precisou lidar com ele. Não queria deixá-lo entrar, mas ele começou a implorar na porta, e foi constrangedor, com os vizinhos por perto. Deixei-o entrar para evitar um espetáculo. Ele disse que só quis se aproximar de Mia porque, por anos, por causa da esposa, não pôde dizer que era o pai dela, e isso o consumia. Admitiu que as ameaças de processo eram um blefe, porque sabia que perderia e que custaria caro. Usou os e-mails e a situação do meu namorado para me assustar e negociar. Disse a ele que foi uma péssima forma de começar.
Ele então mencionou que está planejando abrir um negócio e não pode se comprometer com as despesas da faculdade de Mia, porque, se o negócio falhar, ele ficará sem dinheiro. Contou que seus superiores no trabalho estão investindo no projeto, e por isso ele precisa manter uma imagem impecável. Qualquer escândalo seria desastroso. Ele implorou para que eu reconsiderasse. Cansei de ouvi-lo e disse que não me importo com seus planos. Se ele não pode pagar a faculdade de Mia, não precisa ter relação com ela. Ele quis se envolver, dei a chance, e ele recusou. Depois de tudo, não quero mais dar oportunidades para ele nos machucar. Pedi que saísse, mas ele insistiu, dizendo que cometeu um erro, mas que não é uma má pessoa. Respondi que não me importo com quem ele é, o que fez foi inaceitável. Fiquei aliviada por ele não aceitar meus termos, porque assim não precisamos manter contato. Ele relutou em sair, mas o forcei a deixar minha casa. Espero que ele não tente nos contatar novamente. Atualização 3. 3 meses se passaram desde a última atualização, e Ricardo não tentou nos contatar. Estou grata por isso, porque Mia e eu estamos trabalhando em nossa relação. Sempre fomos próximas, mas percebemos que passamos por muito e precisamos nos comunicar mais abertamente para evitar segredos. Contei a ela sobre o confronto com Ricardo, e ela entendeu minha raiva. Disse que está aliviada por não termos mais contato com ele. Após descobrir que era filha de um caso dele e saber de seus problemas de raiva pelos documentos da minha avó, ela não o vê mais da mesma forma. Não importa, porque não falamos mais com ele, e estamos felizes assim.